Oi pessoal, sejam bem-vindos. Vou dar uns minutos até que a gente se possa reunir. Vou tocar em uma forma bastante concreta. Todo o que vimos acontecer em relação ao coronavírus, algo que tem perspectiva e algo que não sabemos que vai acontecer. Vou tentar entrar muito pouco na política institucional que está sendo desenvolvida em relação ao coronavírus. A minha intenção é basicamente tocar a parte científica e dividir isto em várias partes. Uma primeira parte onde eu vou falar predominantemente sobre a história real, a história do que realmente sabemos, que não necessariamente é real, do Covid-19, a etiopatogenia. Muitos me pediram para explicar novamente o que é o que acontece quando o vírus entra e que vai produzir a destruição do tecido pulmonar, posteriormente o fígado, o rim, e que também tem sido relacionado muito a um aumento de trombos, até situações de coagulação intravascular disseminada. A terceira parte, vamos fazer uma análise dos testes sorológicos, como interpretá-los, em que momento pedi-los, a incidência de falsos negativos e positivos. A quarta, os exames de laboratório que devem ser feitos nos pacientes que já apresentam o coronavírus e que é o que vão esperar no processo evolutivo à medida que vão acompanhando a estes pacientes. O quinto, os tratamentos que estão sendo feitos, uma discussão bastante concreta sobre o que é evidência, o que não é evidência, o que podemos esperar, o que não podemos esperar, a situação das vacinas. E também faremos algum comentário sobre os nutrientes e as drogas que estão sendo estudados no tratamento do coronavírus. E ao que achamos de que hoje o caminho ideal para poder funcionar, uma vez de que eventualmente exista uma flexibilização da quarentena, como funcionar dentro do distanciamento social, que é o que podemos fazer principalmente para os médicos e aqueles que se vão, enfermeiras e que vão começar a expor aos pacientes, e que podemos fazer em um caráter profilático. A preventiva é somente a vacina e não temos nenhuma previsão de vacina a curto prazo. Parece que, na melhor das hipóteses, existe uma desenvolvida na Inglaterra, na Universidade de Oxford, e que se está esperando que essa possa estar disponível para ser humano em setembro, se tudo der certo. Mas ainda assim, para atingir a quantidade de volume de vacina que se precisa, poderia levar até 2 anos para conseguir vacinar a população como um todo. Mas uma vez que vocês já têm entrado e estão entrando outros amigos e colegas, estou vendo o nome de vários de todos vocês aí, vamos diretamente ao que nos interessa. Em realidade, o coronavírus é uma modalidade que já existiu anteriormente como forma de epidemia. Tivemos o SARS, tivemos o MERS, mas nenhum deles criou uma situação tão dramática quanto esta, desde o ponto de vista de mortalidade, de velocidade de contágio e, sobre todas as coisas, o impacto econômico que está tendo no mundo. A grande vantagem hoje é que os grandes países como os Estados Unidos já não têm mais sua moeda casada com valor ouro, então podem emitir dólares assim a rodo, porque ela não precisa ter um respaldo financeiro atrás dela na emissão. E isso definitivamente salvou a União Europeia e aparentemente está salvando Estados Unidos. Estamos vendo isso devido às respostas dispares que se está vendo na Bolsa de Valores, em um mundo em crise, em um mundo em terror, etc. E aparentemente o mercado parece estar altamente comprador. Mas aquela história do seu início em Wuhan, a história do morcego, etc., leva a uma infinidade de dúvidas em relação a este conceito. E claro que nós não temos a documentação necessária para afirmar que se isto aconteceu ou não aconteceu. Mas alguns trabalhos têm sugerido que este vírus poderia ser de laboratório, porque pessoas altamente ilustres, como o Prêmio Nobel de Medicina, Luc Montagnier, que a sua vez já foi o identificador do vírus do HIV, relacionou que este vírus, por muito que seja um vírus RNA,
teria aspectos muito componentes parecidos aos do HIV e que poderia simular um vírus de laboratório e que estaria formado por 3 ou 4 glicoproteínas diferentes, que seriam os fatores que vão determinar sua afinidade pelos diferentes receptores teciduais, uma vez que ele penetre dentro do organismo. A diferença dos coronavírus, como do grupo SARS e MERS, ele mostrou uma alta contagiosidade, é decir, rapidamente ele se contagia e aparentemente tem uma vida média um pouquinho mais longa quando está no plástico, quando está nas luvas, quando está na superfície de madeiras, etc, etc. Mas tudo isso tenta ser desvirtuado por outro lado, tentando justificar que sim, foi um acidente, que esse vírus teria sido desenvolvido naturalmente e que pelos tipos de alimentos com animais estranhos que os chineses fazem, isso teria acontecido. Inclusive a própria informação dos chineses, hoje em dia sabemos, é duvidosa, porque um país com 2 bilhões de habitantes só teve 80 mil contaminados. Estados Unidos já teve 1 milhão. Nós, como Brasil, já estamos chegando ao número da China, e já temos mais mortos que eventualmente na China. Então é muito difícil acreditar nesses resultados. A verdade é que a China é um país de esquerda, um país comunista, e lá quando se fala você fica em casa, você fica em casa. Não tem como aqui em São Paulo, que a metade, ou um pouco mais da metade da população está desobedecendo a necessidade da quarentena e está passeando na rua. Esse próprio processo da quarentena é discutível, mas não dá para discuti-lo agora, porque não existem outras opções que se tenham apresentado. Se criou um clima de terror e quando se criou o clima de terror, se obrigou a todo mundo a ficar em casa, com o intuito de que vamos evitar de que enchemos o sistema de saúde e temos gente morrendo na rua e colocando-los em plásticos, como aconteceu eventualmente em alguns países que não se prepararam para uma situação como essa. Mas, sem dúvida nenhuma, tem muita coisa atrás disso. Em 2015, em uma reunião do TED, Bill Gates, que foi convidado como conferencista, e muitos de vocês viram o pronunciamento dele na televisão naquela época, afirmava taxativamente que o mundo, nos próximos 5 anos, não deveria preocupar-se por enfrentar uma guerra atômica. Tanto é que ele falou que os pais deles já tinham construído um espaço dentro da casa totalmente fortificado para se esconder lá se cair a bomba. Ele achou que o problema ia ser um vírus letal que ia comprometer a saúde da população, não necessariamente econômica. Mas ele deixou muito facilmente frisar a necessidade de investir muito dinheiro, principalmente na presença das vacinas, falando de que já tínhamos passado pelo e eventualmente pelo tivemos um pequeno problema. Ironicamente, no mesmo tempo, saem publicações que têm que ser ainda comprovadas até onde é verdade, da combinação do conflito de interesses que existe entre o grupo da Fundação Bill e Melinda Gates, inclusive de Anthony Fauci, que é considerado a fonte mais fidedigna do governo americano em tratamento de saúde, e sua correlação com a necessidade do desenvolvimento e entrada de vacinas no mercado. Então, existe uma situação altamente confrontacional e que, como não é o momento, a emoção está muito forte, o número de pessoas que estão morrendo aparentemente está sendo alto, o número de pessoas contaminadas está sendo muito alta. Então, muita gente, como eu, estamos lendo os conflitos, estamos lendo as conspirações. Muitas delas têm um grande valor científico, um grande conteúdo, mas, ao mesmo tempo, não é o momento para ser discutido isto. Mas deixo isto claro porque eu imagino que no segundo semestre deste ano será motivo de livros, será de motivos de discussões entre as pessoas, etc. E todas as promessas que deixamos para trás, evidentemente, deixaremos de cumpri-las uma vez que retornemos ao mercado do trabalho. Em relação a como o vírus praticamente funciona, também existem muitas discussões em relação a isso. Todo mundo achava do princípio que o vírus entrava dentro do organismo e se ligava aos receptores ECA,
inibidor da enzima de conversão, que seria um dos seus mecanismos através das glicoproteínas da superfície do vírus, e com isso ele produziria a reação inflamatória local. Por isso que se falava que os pacientes que estavam tomando inibidores de ECA como tratamento para a pressão deveriam mudar a medicação. A entrada via o ECA eventualmente é um fato que está sendo altamente discutido, que existe dentro da fisiopatologia da doença, mas pouco a pouco se viu de que um dos grandes problemas relacionados ao vírus é que ele entra dentro do organismo e atua mais ou menos da mesma forma que o Plasmodium da malária. O que ele basicamente faz, ele captura ou separa os ferros do grupo M e se liga à porfiria da hemoglobina. Em outras palavras, o que está acontecendo no paciente que está sendo contaminado por coronavírus é que ele está substituindo o transporte de oxigênio pelo vírus. E esses pacientes começam a ter uma baixa concentração de oxigênio. Então, em verdade, não é que está faltando o intercâmbio gasoso nos pulmões. Está faltando o transporte do M, o transporte do ferro que tem sido substituído pela presença do vírus, que é o mesmo mecanismo de ação muito parecido ao do Plasmodium. Foi daí que nasceu a ideia de eventualmente utilizar a hidroxicloroquina. E claro, os presidentes de diferentes países se entusiasmaram com a hidroxicloroquina porque ela teria um custo muito pequeno e um impacto econômico muito pequeno para o resto da população. Mas ao mesmo tempo, isso incomoda aos cientistas, porque supostamente não teve trabalhos científicos suficientes, como se tivesse tempo, em um momento de amargura, em um momento de dor, ir a ter que fazer trabalhos científicos na falta de opções. Até por misericórdia, deveria ter sido pensado na sua implantação, mas não precisou misericórdia, porque todas as autoridades que se contaminaram com Covid terminaram utilizando a cloroquina e falaram isso abertamente. E é claro que se tentou desmistificar e criar problemas em relação à cloroquina, sobre a qual eu vou comentar daqui a pouco. E vejam como evolui então esse quadro. Esses pacientes, ao diminuir a produção de M, a ser substituído, a não poder transportar oxigênio, produzem um estado de hipóxia. E esse estado de hipóxia produz um alto nível de estresse oxidativo a nível pulmonar. E esse alto nível de estresse oxidativo produz lesão tecidual. E essa lesão tecidual produz uma tormenta inflamatória, que é desencadeada por metabolismo das prostaglandinas através da liberação das citocinas, e que vão produzir essa intensa lesão que o paciente apresenta e que normalmente na tomografia aparece como pneumonias e principalmente lesão em forma de vidro fosco desse paciente. E qual é o seguinte exame que normalmente é quase patognomônico em um paciente que apresenta um quadro pulmonar importante? O dímero D. Então, o dímero D é o primeiro exame que normalmente tem um valor abaixo de 200, na maior parte destes pacientes, quando estão em franca atividade destruidora do pulmão, vai te aumentar a valores de 800, 900, 1000. E havia pacientes que depois de um mês de evolução, sem nenhuma ausculta pulmonar, com uma espirometria normal, mas com presença de uma tomografia, associado a discreta área de atelectasia, a pequenos grânulos que parecem ser uma reação inflamatória residual, apresentam ainda um dímero D de 500. Não fizeram o dímero D no início da doença, mas ainda hoje, 30 dias depois, uma paciente que evoluiu razoavelmente bem, mas que sempre um pouco de falta de ar, etc, etc, mas nada que comprometeu e que contaminou a um filho recém-nascido de 5 meses, que evoluiu maravilhosamente bem dentro desse quadro clínico. Então, vocês veem a importância que tem esse fenômeno de hipóxia. E esse fenômeno de hipóxia já se viu nas biópsias, principalmente feitas na Itália, que existia uma vasodilatação compensatória. Os vasos, por causa de hipóxia, produziam vasodilatação e produziam uma êxtase sanguínea que aumentava o risco de trombos. Por isso que muitos desses pacientes terminavam morrendo por coagulação intravascular disseminada.
Mas junto com ele, quando existe hipóxia, o próprio órgão, o próximo órgão importante no metabolismo anabólico e catabólico é o fígado. Por isso que o paciente que está evoluindo mal, o seguinte passo dele vai ser aumentar DHL, desidrogenase láctica, e principalmente as transaminasas, mostrando um grau de hepatotoxicidade produzido predominantemente por hipóxia, que vai produzir uma reação inflamatória severa com uma tormenta. E os pacientes que terminam indo para óbito, por muito que fazem ventilação respiratória com pressão positiva e terminam morrendo, é porque esses pacientes terminaram comprometendo a função renal, terminam aumentando os níveis de ureia e de creatinina, e muitos deles desenvolveram um quadro de septicemia associada, muito clássico no hemograma, aparecer leucocitoses, neutrofilia com linfocitopenia. Quer dizer, existe um desvio à esquerda e uma doença predominantemente aguda nesse paciente. Então, vemos uma vez que o rim se compromete, ainda tem dificuldades para liberar a eritropoietina, que é sintetizada na função renal, e sem a eritropoietina não tem suficiente quantidade de ferro para administrar aos glóbulos vermelhos, então a hipóxia se perpetua e se perpetua o ciclo inflamatório nesse paciente. Tanto é que os pacientes que estão com quadro pulmonar severo, além de ter um PO2 baixo, eles costumam ter associado um hemograma que, além das alterações dos glóbulos brancos, aparece uma franca anemia ferropriva nesses pacientes com níveis muito elevados de ferritina. Então, é claro que pode ter uma ação direta em cima da função pulmonar, mas também sabemos que existe uma ação indireta na redistribuição do oxigênio por um mecanismo competitivo do coronavírus, junto com o deslocamento do ferro do M e na sua colocação no seu lugar do vírus, provocando que a porfiria se ligue para o vírus e o ferro fique boiando. E para não ficar boiando e produzindo mais estresse oxidativo, esse ferro termina sendo transportado através de um mecanismo chamado de ferritina. Então, o mecanismo é bastante complexo. O que me faz muitas vezes pensar, e o que li no comentário de Luc Montagnier, de que seria um vírus eventualmente manipulado. Mas não existe ainda uma documentação franca nisso. E não temos como ter certeza. Até do vírus do AIDS se falava isso naquela época. Então deixamos isso no ar, sem nenhuma confirmação estabelecida, mas que sem dúvida tem que ser pensado seriamente. Até onde isso é resultado da natureza, até onde isso é resultado da perversidade do ser humano dentro desta superfície. Agora, como interpretar os testes? Quando fazer os testes? Vejam, se calcula que a taxa de mortalidade geral nos Estados Unidos por coronavírus, por muito que a relação identificado e morte está em torno de 5%, o próprio Antonio Tucci, quando fez o levantamento, mostrou que a taxa de mortalidade será menor a 1%. Se existe uma alta taxa de contagiabilidade, rapidamente vão se contagiar, mas a taxa de mortalidade vai ser pequena. A taxa de mortalidade é em torno de 0,7 a 1% que vai acontecer nessa população. E inclusive, fazendo um levantamento, o ano passado, nós tivemos no Brasil em torno de 1.800.000 pessoas com dengue, claro que uma taxa de mortalidade em torno de 800 pessoas, que é uma taxa de mortalidade extremamente baixa. O problema no Brasil, que parece ter uma taxa de mortalidade alta, 6,8%, é por causa da subnotificação. Não está sendo feita a quantidade de testes. Se calcula de que cada indivíduo que é diagnosticado com coronavírus, pelo menos tem uns 15 ou 30 que não são diagnosticados. Então, uma vez que lá no futuro sejam identificados todas as subnotificações, por isso que alguns dias da semana, ironicamente, os números até sobem, porque supostamente em feriado o tabelamento não é feito em forma adequada porque não se trabalha bem. Nos fins de semana o tabelamento não é feito em uma forma ordeira. Então esses números não são definitivamente identificados. Então de um dia para outro, de repente estávamos em 170, aparecem notificações de 400, 430 casos. Não estou falando que não é uma situação intranquilizadora, mas principalmente por a velocidade de contágio. E já está definido de que os pacientes que têm um alto
probabilidade de mortalidade, primeiro são os pacientes com mais de 80 anos, onde a taxa de mortalidade pode ser de 15%, porque não tem, é raro o paciente que contenha mais de 80 anos e pelo menos não tenha uma comorbilidade. Pelo menos aos 80 anos, alguma comorbilidade esse paciente tem. E acontece em pacientes com entre 60 e 65, o número cai consideravelmente. E cai muito mais em gente jovem, mas gente jovem que não tem a doença associada. Já se tem visto que a doença é muito mais frequente em pacientes que são obesos, em segundo lugar em pacientes que têm diabetes e principalmente obesos para graves e obesos mórbidos. Por quê? Porque o obeso mórbido produz citocinas. O obeso em si produz citocinas. Qualquer paciente que tem uma gordura visceral produz citocinas. E o que menos precisa o corpo de um paciente com coronavírus é citocinas. E está sendo produzido grandes quantidades de citocinas através da obesidade visceral, já dentro de um processo inflamatório. O paciente que tem síndrome metabólico, que tem diabetes, se tem visto com alta frequência. Os pacientes com hipertensão descontrolada, e se acredita que, inclusive, que a maior taxa de mortalidade nos Estados Unidos tem se visto principalmente na raça negra. E porque a maior incidência de hipertensão e obesidade também existe na raça negra nos Estados Unidos. Então, talvez essa seja a razão de que seja um grupo etário, um grupo racial muito mais afetado, eventualmente, pelo coronavírus naquele lugar. Existem basicamente dois tipos de testes a serem feitos nos pacientes que têm ou que se procura o diagnóstico. O teste mais comum, o que é mais assertivo, o que tem mais chances de dar certo, é o teste que mede basicamente o RNA do vírus. E esse teste é denominado de RT-PCR COVID-19. Este teste começa a positivizar a partir do 7º dia depois de ter se colocado em contato com o vírus. Então, as chances de falsos negativos e falsos positivos com este teste são muito pequenos. O problema é que não tem bastante deste teste para ser feito. O governo mesmo não consegue fazer em alta escala, o que obriga muita gente a ter que pagar o teste, ir fazer por sua própria conta no laboratório onde tem eventualmente o convênio, e não todos os convênios estão cobrindo, e por lo tanto o paciente tem necessidade de pagar. Ou a segunda opção é fazer os testes rápidos, que o governo já liberou para fazer na farmácia, em qualquer momento vai aparecer na farmácia. O problema dos testes rápidos é que eles midem o IgG e o IgM, e normalmente dentro dos 12 primeiros dias de exposição, as margens de falso negativo e falso positivo são extremamente altas, que pode dar uma impressão errada para o paciente. Então, os testes rápidos são muito melhor para serem feitos depois de ter sido o contato, depois de ter tido a sintomatologia, só para ver se o paciente realmente adquiriu as defensas necessárias, porque ele mede o IgG, que explode na fase aguda da doença, e o IgM, que explode na fase aguda da doença, e o IgG, que basicamente está indicando que o corpo está formando anticorpos. Também existe dilema em relação ao anticorpo. Será que o anticorpo é definitivo? É como fazíamos para a febre amarela, e que antigamente se pensava que durava 10 anos e depois se demonstrou que dura muito mais tempo. Será que com isto vai ser mais ou menos igual? Ou será que o vírus vai ir mutando, ir se acomodando a novas circunstâncias para ser mais agressivo ao organismo? Não sabemos. Já se viu casos de pacientes que deram positivos e que eventualmente se achou que recidivaram. E quando a ciência acredita que os pacientes nunca terminaram de evoluir o quadro do Covid nos pacientes. Como eu les falei, já vimos paciente que durou um mês o quadro clínico, onde a presença eventualmente do dímero D deu positivo nesse paciente. Então, temos esses dois tipos de exames. O exame ideal de usar a partir do 7º dia, principalmente o RT-PCR COVID-19. De teu organismo está sendo adequado para isso. Uma vez instalado a doença, qual é o momento certo em que temos que pensar em internar eventualmente esse paciente? A maior parte dos pacientes que vão ser sintomáticos, e aqui também é importante frisar, menos de 5% dos pacientes vão precisar ser internados. E a grande maioria que precisam ser internados tem uma alta comorbidade. A grande maioria dos pacientes, até 90% dos pacientes, 85% dos pacientes,
nem perceberam que tiveram a doença. Não tem tosse, não tem mal-estar, não tem nada. E eventualmente vão terminar descobrindo porque foram a alguma viagem ou não foram adequados na quarentena, tiveram contato com algum paciente, não tiveram tanta exposição viral, não tiveram volume, não tiveram tempo de exposição e desencadearam um quadro. E são saudáveis, fortes, estão bem dispostos e têm capacidade de controlar a situação. Entretanto, entre 5 a 10% vão ter os sintomas, e estes sintomas basicamente são tosse, dor no corpo, febre, falta de ar. Em 4% dos pacientes vai dar diarreia, intensa dor de cabeça, etc. E normalmente é muito importante nessa fase começar a acompanhar laboratorialmente ao paciente. Então, os primeiros exames que se devem pedir a um paciente é a tomografia, principalmente quando já tem a tosse, para ver se não evoluiu a um quadro pneumônico, se não tem já as imagens em vidro fosco na tomografia. Pedir o hemograma para ver se já não existe uma contaminação bacteriana secundária, principalmente esse paciente fazer uma anemia ferropriva, fazer uma leucocitose, aumento do número de glóbulos brancos e aumentar uma forma de glóbulos brancos chamados neutrófilos, que é a primeira linha de defesa do organismo, e uma diminuição da segunda linha de defesa do organismo, que são os linfócitos. Esta característica é muito importante de ser encontrado em um paciente cujo quadro pneumônico não respondeu ao tratamento que foi instalado eventualmente para esse paciente e que está evoluindo com uma mais falta de ar eventualmente e que esteja correndo até um mecanismo de ventilação. Então, quando existe uma piora do hemograma, já é uma manifestação clássica de que se precisa uma ajuda muito mais sofisticada e complexa, como um sistema hospitalar para poder atender a esse tipo de paciente. Agora, quando o paciente tem a maior parte da sintomatologia, normalmente a maior parte deles poderá ter até falta de ar, vai ter uma diminuição da pressão do PO2, etc. Mas, de todas maneiras, ele tem uma grande chance de evoluir razoavelmente em forma favorável. Os poucos casos que eu tenho visto e acompanhado de Covid, quase todos eles têm evoluído em uma forma bastante favoráveis, e contei, acho que em um dos eventos, intercambiando opiniões com os espanhóis, que só tivemos um caso em Equador, que quando não chegou os resultados, afirmamos que esse paciente estava muito, muito grave e veio a falecer 2 horas depois, não dando tempo para fazer absolutamente nada nesse paciente. Agora, uma vez que vimos que são os exames clássicos que se pede a um paciente que já estabeleceu o coronavírus e que ele vem 4, 5 dias depois da sintomatologia, ou vem 15 dias depois da sintomatologia, ou vem 30 dias depois da sintomatologia, e mantendo a sintomatologia, tomografia de tórax, hemograma com VHS, PCRU. PCRU é extremamente importante, é o primeiro marcador, porque vai te mostrar a resposta altamente inflamatória que tem esse paciente e que já é um marcador de um alto nível de estresse oxidativo que esse paciente está passando. Em quarto lugar, exame importante é ferritina, porque uma vez que o vírus casou com o glóbulo vermelho, vai liberar o ferro e este ferro vai terminar se depositando na ferritina. Então, já vimos pacientes dentro do processo evolutivo ter níveis de ferritina por encima de 1.000, 1.500 nos quadros muito mais graves. Recentemente, em uma casa de repouso, uma paciente nossa de 86 anos, totalmente demenciada, se teve a suspeita de que outras pessoas foram contaminadas aí na casa de repouso e definitivamente pedimos o Covid-19 dela, deu positivo e foram pedidos só para não remover para a tomografia, porque ela não tem tosse, não tem nada, mas também não tem contato com as pessoas no seu entorno. Foi pedido os exames de laboratório, a ferritina, o dímero D, hemograma, foi medido reacreatinina, TGO, TGP e sobretudo PCRU, e estavam maravilhosamente bem. Então, se a paciente continuar evoluindo dessa maneira, porque os pacientes têm dificuldades para tossir, não reclamam se tem dor de cabeça, tem muita dificuldade para ter febre, principalmente nessa idade, o que dificulta o diagnóstico. Então, muitas vezes, com os exames de sangue, terão que ser acompanhados dentro do processo evolutivo do paciente. Agora, a grande pergunta que todo mundo se faz, que é o que eu posso fazer para esses pacientes? Eu não vou dar nenhuma solução mágica, porque não existe solução mágica, gente. Lamentavelmente, todas as coisas que se estão tentando fazer têm como fundo primário
ter a melhor das boas vontades para tentar ajudar os pacientes. Então, entre as drogas que mais se estão utilizando, existem drogas, inclusive, que são surpreendentes, porque eu estava vendo a quantidade de críticas que foi dado à cloroquina, mas algumas drogas que são de laboratórios e têm patentes e que têm um custo assim maravilhosamente em milhares de reais, não teve nenhuma crítica, por muito de que nenhum dos trabalhos tem sido consagrado, mas já está sendo utilizado no dia a dia, principalmente naqueles centros hospitalares onde existem mais condições econômicas e você pode cobrar isso do paciente como uma possibilidade de tratamento. E já tem sido publicado, inclusive no New England Journal of Medicine, ironicamente no New England Journal of Medicine, sem ser revisado pelos seus colegas. Porque aqui todo mundo fala, não, o francês publicou o trabalho, mas não deu aos colegas para revisar. Gente, é uma situação de desespero. Qualquer coisa que temos para oferecer aos pacientes, com baixíssimo risco para o paciente, por que temos que esperar que isso aconteça? Não temos muitas opções para os pacientes. Vamos esperar que o paciente morra. E o pior é administrar o paciente quando já está na beira da morte e falar que o remédio não funciona. E sabemos que a maior parte dos remédios tem que funcionar no início da doença, para permitir que o corpo possa estabilizar um estado de harmonia e poder se defender perante a doença. Então, vejam, nestes casos, tem se utilizado a primeira, que foi a mais famosa, justamente foi famosa porque dois presidentes endossaram o produto, que são a cloroquina, hidroxicloroquina e difosfato de cloroquina. E apesar de existir trabalhos controversos, alguma coisa de verdade existe atrás delas. Nossos próprios políticos usaram e saíram do quadro do coronavírus. Os nossos políticos, médicos renomados, saíram na imprensa e falaram que tomaram a cloroquina. Algo de bom tem que ter. O problema é definir a quem dar, em que momento dar e como dar a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina é uma cloroquina oxidada, gente. O nível de efeitos colaterais dela, comparado com a cloroquina e difosfato de cloroquina, é mínimo. Cloroquina é tóxico, difosfato de cloroquina é tóxico, sim? Tanto é que na minha vida privada, quando defino um paciente com artrite reumatoide usar um imunomodulador de ação retardada, como é o caso da hidroxicloroquina, é a minha primeira opção. Eu não uso difosfato. Na época que usávamos difosfato, a incidência de alterações oculares era muito altas. Tinham que mandar ao oftalmologista cada 6 meses. Hidroxicloroquina é muito tranquilo nesse sentido. É raríssimo ver um QT longo, a não ser que, claro, como aquele estudo que foi feito em algum hospital por aí, que deu doses estrafalarias a um paciente numa baita de uma tormenta inflamatória e mostrou que os pacientes se morrem. Morriam por ela ou morriam pela própria doença. Tudo depende em que momento você eventualmente vai terminar administrando ao paciente. Eu não estou recomendando a hidroxicloroquina para todo mundo, mas sim estou defendendo a ideia de que na falta de opção, toda opção é uma boa opção. E como já foi feito pelo próprio Conselho Federal de Medicina, foi liberado o seu uso de uma forma inteligente e principalmente nos estágios iniciais da doença, que isso é o mais interessante, diagnosticar a tempo e tentar evitar que o processo evolua à necessidade de utilizar um hospital, ventilação à pressão positiva, etc, etc. Fora da cloroquina, tem bonitos trabalhos feitos com drogas relativamente baratas e que também têm se mostrado interessantes, porque depois de que se falou a primeira vez em hidroxicloroquina em março, eu ainda fiz um Instagram na época, falei, gente, não saiam desesperadamente a comprar, porque vai faltar hidroxicloroquina para os pacientes que têm necessidade de utilizá-lo. E, ironicamente, tenho uma paciente, por exemplo, que toma hidroxicloroquina, a filha teve Covid-19, e ela não evoluiu, e ela é uma paciente de alto risco. Então nós vemos de que alguma coisa deve ter, precisamos dar-lhe cara, cor, sonido a esse, provavelmente, mas mientras tanto temos
bastantes evidências que nos justificam em situações primárias usadas. Então, algum tratamento, por exemplo, que se tem usado muito para parasitoses e para piolhos, alguns têm usado, alguns têm tido experiência interessante, inclusive alguns colegas têm dado aleatoriamente para os amigos, para os colegas, etc., a ivermectina, produto barato, etc., tranquilo de ser utilizado, mas eu, particularmente, não está nas minhas primeiras listas de opções, mas isso não quer dizer que existem bastante trabalhos que foram feitos e bastantes observações feitas por pacientes e por colegas nesse sentido. Uma outra substância importante que se associou principalmente à cloroquina é a azitromicina. Mas a azitromicina, eu acho que ela é muito importante, principalmente quando existe a suspeita de efetualmente uma infecção bacteriana secundária com uma neutrofilia, uma linfocitopenia nesses pacientes. Mas isso não quer dizer que como o primeiro protocolo foi feito, mas foi feito dentro do hospital, então provavelmente os pacientes já tinham uma infecção bacteriana secundária e por isso que eventualmente foram beneficiados com o uso de azitromicina ou claritromicina. Em ambos casos estamos falando de macrolídeos. Então os macrolídeos é uma família de antibióticos onde está incluído a eritromicina, a azitromicina e eventualmente a claritromicina. Uma outra substância também que ganhou muito espaço é um outro antiparasitário chamado nitoxosamida. A nitoxosamida, muitos de vocês conhecem até com o nome de uma popular cantora sertaneja, e também tem sido utilizada em substituição eventualmente da cloroquina, alguns têm usado até associado à cloroquina, ou em associação ou isolado da ivermectina. Então estes três, as famílias das cloroquinas, as famílias da ivermectina, a família da nitoxosamida, são os que mais têm ocupado espaço na mídia, mas nesse meio interim se tem tentado empurrar de qualquer maneira um antiviral, inclusive, se vocês têm a curiosidade de olhar a revista Veja desta semana, a revista, eu sempre falo nas minhas aulas, se você quer vender um produto, não importa a qualidade, etc., mas você quer vender, põe na revista Veja. Porque se você colocar na revista Veja, na segunda-feira você vai vender o produto. E isso é o que aconteceu. 6, 7 páginas em relação a um único produto. Nem uma palavra de 2 ou 3 páginas de trabalhos, de controvérsia, etc., em relação à ivermectina, à hidroxicloroquina ou à nitoxosamida. Não, nenhuma palavra. Mas sim 6 páginas na revista Veja de um produto chamado Redemsivir, que é um antiviral. Que já foi estudado na época do Ebola e que foi estudado na época do MARS e que nunca resultou ser uma grande coisa, mas agora reabilitou-se, pertence a uma grande indústria farmacêutica. A hidroxicloroquina, a ivermectina e a nitoxosamida têm um custo extremamente barato. O Redemsivir, primeiro, não existe aqui no país ainda. Eu revisei toda a bibliografia, entrei para procurar e deve ser um custo maravilhoso. E uma outra substância muito utilizada é um inibidor de citocinas, principalmente da interleucina 6, chamado tocilizumab. O tocilizumab é da mesma família, assim, funciona mais ou menos como a cloroquina, porque a cloroquina é um imunomodulador de ação retardada. E a tocilizumab funciona exatamente igual, só que ela faz um bloqueio total destas citocinas. E todos sabemos que bloquear completamente citocinas põe o paciente, é dizer, reduz completamente a reação inflamatória, mas abre espaço a infecções apófitas poder aproveitar espaços que seriam destruídos em forma fisiológica pelos mecanismos inflamatórios dentro do organismo. Olha, tanto é de que quase todos estes anticorpos monoclonales estão associados, está descrito na literatura, com aumento na incidência de tuberculose. Nem os americanos tinham mais tuberculose por causa dessas drogas, estão tendo tuberculose. Há um ano atrás, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária colocou que o São Paulo está tendo 3 pacientes novos de tuberculose por dia e principalmente resistentes a certos tipos de antibióticos, a los quais ele respondia maravilhosamente bem. Onde está a causa? Onde está a causa? Pensem, deem uma razonada. Então, as drogas como a tocilizumab, apesar de que ela pode controlar a resposta inflamatória, controlar a tormenta inflamatória, por ela bloquear completamente a atitude da tormenta inflamatória,
ainda não está consagrada, ainda não tem nenhum trabalho assim enormemente feito ele no caso do coronavírus. Não tem nada. Não tem nada, mas está sendo utilizado e ninguém está criticando. Porque ninguém está criticando, porque ninguém está falando dela. Isso é feito na surdina, está vinculado à indústria farmacêutica e é muito fácil fazer isso na surdina. Porque se você vai dar um certo destaque a ela, da maneira como, ou se o presidente da França, Macron, vai falar que tocilizumab é o grande produto que estava escondido, vão cair matando nele, porque ele não é médico e está querendo se assumir a posição de eventualmente médico. Alguém perguntou aí se o metrotexate poderia ser utilizado. Claro que o metrotexate poderia ser usado. Existem alguns estudos, principalmente em países mais pobres, utilizando por via parenteral, por via intramuscular, numa dose já pré-estabelecida, em dias intercalados, como uma forma de modular a tormenta inflamatória. O metrotexate e funciona igual que as cloroquinas, igual que o tocilizumab. Ele faz uma inibição de basicamente todas as citocinas. E claro, no meio do caminho, tem aparecido alguns nutrientes e com trabalhos, vejam gente, com trabalhos. Até muitos dos trabalhos são mais elucubrações científicas de quem adora o produto que eventualmente verdadeiros trabalhos. E quem pergunta dos corticoides, eu considero como uma linha muito importante, principalmente quando o quadro passou do quadro simples a um quadro meio complicado, sem necessidade ainda da internação. E fiz uso dos corticoides para pacientes fora do país, tem que ser usado em altas doses por um período curto de tempo. Aparentemente tivemos um bom resultado, mas como foi feito um monte de coisas simultaneamente, é tão difícil apontar quem resolveu o problema. O importante é que o problema foi resolvido tendo utilizado todo dentro do bom senso, com uma boa margem de segurança e com a anuência e a inteligência do paciente a qual se está administrando a medicação. Agora, eu sempre tenho recomendado, só para já terminar esta minha apresentação, citar-lhes para vocês trabalhos que foram feitos com melatonina como antioxidante, com licorice como um modulador dos níveis de cortisol, ao modular a 5-beta-redutase a nível hepático. Trabalhos feitos com ozônio, muitos deles se vê na literatura, por muito de ser um gás desprezado, existem muitos trabalhos. O problema é que quem faz ozônio acha que está tendo a solução para todos os problemas do mundo. É dizer, se conseguimos darle ao ozônio um viés de caminho, uma forma dele ser aplicado dentro do mercado, uma forma inteligente, e parar com 500 mil insinuações, já não sabem por que buraco colocar o ozônio. O ozônio é um gás maravilhoso quando é usado em uma forma inteligente. O problema é que só quero utilizar para todo. Então eu não vou entrar em detalhes sobre o ozônio. E sobre todas as coisas, há 2 dias ficamos sabendo que no hospital nos Estados Unidos se tem conseguido uma correlação entre o vírus e os receptores H2, e que é uma das drogas para gastrites que mais é utilizado com indicação off-label para pacientes que têm metástases em câncer, principalmente em câncer de trato gastrointestinal. E que é uma droga que todo mundo utiliza, assim, rara vez, como um substituto dos inibidores da bomba de prótons, que é a famotidina. E dentro dessa família, todos eles funcionam da mesma maneira. Ranitidina, cimetidina e famotidina como inibidores de H2. Os primeiros resultados aparentam ser alentadores. Então, às vezes, é interessante se o paciente está dando corticoides e precisa dar um protetor gástrico para o paciente, por que não usar como primeira opção a famotidina, cimetidina ou ranitidina de boa origem, porque já sabemos que temos muitas delas contaminadas aqui no país. O que fazer na profilaxia? A primeira profilaxia, esteja certo, esteja errado, é ficar em casa. Isso não tenho a menor dúvida e não precisa ser motivo de discussão. E principalmente todos aqueles pacientes de alto risco. E só deve sair na rua por uma necessidade muito obrigatória. Tem que ir a comprar comida ou eventualmente tem que ir a um médico. E isso vale para toda a população, a não ser aquela que está combinada a trabalhar por ser uma necessidade especial dentro do mercado.
fazer algum mecanismo de proteção para esses pacientes, normalmente diria, melhora a tua resposta imunológica. Se tua resposta imunológica é boa, você é um paciente saudável, tem 65 anos, faz exercício, alimenta bem, não toma porcaria, não toma remédio para nada, não precisa, em realidade, tomar nada. Só faça esse mesmo tipo de vida dentro da quarentena. Mas se você tem uma comorbidade e que pode influenciar negativamente na resposta imunológica do organismo, aumenta a atividade da vitamina C. A vitamina C aumenta a atividade dos glóbulos brancos para ir a comer os bichinhos. Aumenta o zinco. O zinco é muito importante para convertir um linfócito T em um linfócito B. Em situações mais agudas, usa derivados de glucana que aumentam também a atividade linfocitária no organismo. Lembre, os pacientes em estado evolutivo do coronavírus têm altos neutrófilos e baixos linfócitos. Alta primeira linha, baixa segunda linha, que são os linfócitos importantes para produzir a destruição do vírus através dos killers, através dos helpers, a sua fagocitação e assim sucessivamente nesses pacientes. Agora, eu acho que em algum momento, e esperemos que seja dia 11 de maio, a não ser que tenhamos um pico muito grande, teremos que mudar a ideia de quarentena por distanciamento social, a utilização de máscaras, a reabrir pouco, flexibilizar de todas as maneiras a economia. Nós não somos um país como Estados Unidos que temos condições de manter isso por longos períodos de tempo. Máscara é muito obrigatória. Todos vocês viram os trabalhos que mostram que se eu tenho coronavírus e você não tem coronavírus, e eu eventualmente não uso máscara e você usa máscara, eu que tenho 70% de chances de te passar o bicho, ainda você usando máscara. Então, o ponto mais importante é que tem coronavírus, use a máscara. Saia, ele não sabe quanto tempo ele ainda é portador do vírus. Então, quanto mais tempo ele usar a máscara, se caso ele só fizer distanciamento social, se eu usar a máscara e você não usar a máscara, eu tenho 5% de chance de te contaminar. Agora, se nós dois estamos usando a máscara, as chances de te contaminar passa para 1,5%. Então, vejam a importância da máscara. Máscara, inclusive, como tecidos, não precisa ser a N95. Máscara como pleno tecido feito artesanalmente em casa tem se mostrado importante. Importante é lavar as mãos com água e sabão, utilizar álcool gel no transporte ou no momento da movimentação, é muito importante nestes tipos de circunstâncias. E agora, uma dica que eu, principalmente para os meus colegas que me acompanham nesta aula, amanhã nós teremos que voltar a trabalhar. Eu não abandonei completamente a clínica, eu tenho ido com muito pouca frequência, mas tenho ido na clínica. E tenho optado, devido à vida média, a utilizar um imunomodulador de ação retardada, uns 5 dias, para manter um nível plasmático por mais ou menos 60 dias, com um nível de biodisponibilidade de 74%. Estou falando de derivados, eventualmente, daqueles produtos que são usados pela malária. É o único dos produtos que te dá uma vida média longa. Então, eventualmente, se tiver uma exposição, a teoria aqui é que o risco de efeito colateral é muito próximo de zero. Não se assustem com aquele que tem longo olho e surdez. Todo mundo já estaria surdo aqui e cego com o coronavírus. Não utilizem aleatoriamente, não deem para todo mundo como preventivo. Ele não tem, só deveria ser usado em pacientes que têm alta prolixidade, alto risco de contágio. Esses são os pacientes ideais. E, mientras estiverem na atividade e em contato, manter-se pelo menos cada 21 dias repetindo este tratamento, mantendo a vitamina C, mantendo eventualmente a associação com zinco. E junto com ele, sempre ponderar, e aqui abro e fecho parênteses, vitamina C endovenosa. Entrem em um site chamado ortomolecularcomt.org, que está centralizado em Canadá, cuja organização é mantida pelo Japão. O presidente atual é japonês. E eles têm acompanhado todos os trabalhos feitos na China. E é impressionante os resultados dos trabalhos feitos com a vitamina C endovenosa.
Mas para usar a vitamina C endovenosa, vai depender da fase que você vai usar. Se você quer ela como pró-oxidante ou se você quer ela como antioxidante. Nas fases iniciais, você quer ela como pró-oxidante antes de desencadear a tormenta inflamatória através do mecanismo competitivo, inibindo por pró-oxidação a replicação viral. Na fase pró-oxidativa, quando já existe estresse, destruição de tecido, tormenta inflamatória, etc., não tem dúvida, você quer ela predominantemente como antioxidante. Então, até para usar ela, não é uma coisa que se joga diretamente na veia do paciente e espera que dá certo. O raciocínio clínico, a farmacologia, a farmacocinética, a farmacodinâmica e o mecanismo de ação, porque é muito variável, doses dependente, aonde você quer chegar no resultado terapêutico nesse paciente. Como o tempo se me está passando, eu vou passar rapidamente algumas perguntas. Gabi me pergunta aí se pacientes com comorbidade poderia ser usado hidroxicloroquina. Conversando com ele, não vejo nenhum tipo de réplica. A página da vitamina C é ortomolecular, como ortomolecular, só que com th.org. Tem muitos trabalhos feitos com vitamina C, tanto em universidades de Nova York quanto na China, relacionado com isso. A vitamina D, eu já sempre falei para vocês, eu não sou um fanático da vitamina D, como aparenta todo o mercado, estão querendo dar assim doses cavalares de vitamina D à toa para o paciente. Eu acho que a ideia é manter níveis de vitamina D entre 30 e 40 miligramas por decilitro, e doses muito mais altas. Até agora não tiveram nenhum trabalho que me impressionasse, que me sugeriria a necessidade de caprichar tanto as doses nesses pacientes. Então, não tenho recomendado, mas cada um faz de todas as maneiras o que ele achar. Não tenho visto o aumento de QT longo, Juliano. Uso a hidroxicloroquina, a diferença de você, há mais ou menos 35 anos, em pacientes com colágenopatias, com total e absoluta segurança. Não posso afirmar a mesma coisa do difosfato de cloroquina e nunca usei cloroquina, nem sequer como preventivo para pacientes com malária. Então, toda a minha experiência está reduzida a hidroxicloroquina e posso afirmar com bastante tranquilidade que, como qualquer droga, pode ter efeitos colaterais, mas eu não tenho convivido com esse marasmo de efeitos colaterais da hidroxicloroquina, como se está tentando transmitir aqui a sensação no mercado. Agora, é doses dependente. Também, se você pegar e der 3, 4 comprimidos para o paciente, o risco é muito alto, claro. Você vai intoxicar o paciente. Então, você tem que saber, ou você vai tratar, ou você vai intoxicar. Bom, gente, eu não sei se consegui cobrir todo o que teria gostado, avaliar neste paciente, nesta situação. Eu não consigo responder todas as perguntas e todas as observações. Estou aberto para fazê-lo fora do Instagram. Utilizem meu WhatsApp, meus e-mails para fazer o contato. Adoro as observações, adoro as críticas. Eu acho que de isso nasce a verdade. Não existe uma verdade única em medicina. Tudo tem que ser discutido, tudo tem que ser analisado e, sobretudo, tem que ser altamente estudado. Desculpem não poder responder a todos, mas é que a gente está querendo manter isto até o dia de amanhã, e se nós sairmos agora, o Instagram não nos permite esta manutenção. Por favor, fiquem em contato comigo e nos vemos em qualquer momento de novo em esta mesma estação, com muitas outras coisas que eventualmente a ciência nos permite agora que temos tempo. Um grande abraço a todos, se cuidam.